Oi. A morte é a única certeza de vida que a gente tem. Isso é lógico. René Descartes dizia que, na verdade, ele que criou isso, né? Penso, logo existo. Ou seja, todo aquele ser que pensa pode ser considerado existente na humanidade. Porém, a morte é um dos maiores tabus que a gente tem na nossa humanidade. Todas as culturas, religiões e filosofias já tentaram responder essa questão. Por que é um tabu? O medo da morte pode ser visto como um instinto de sobrevivência, desde a pré-história, desde o princípio de toda a humanidade. Sobreviver é essencial para se manter vivo, claro, mas também como um reflexo do desconhecido. Talvez o nosso medo da morte seja o desconhecido. Talvez se a gente não tivesse noção e consciência, e a crença também, de que depois da morte pode existir alguma coisa, a gente não teria tanto medo da morte. Acho que foi Paulo, personagem bíblico. Ele tem uma citação que diz que morrer para mim é lucro. Ou seja, ele tinha tanta convicção e fé que quando ele morresse, ele iria para o céu, ele iria herdar o reino dos céus. Para quem é cristão, acredita nisso. Isso é fé. Então ele não tinha o medo de morrer. Para ele, morrer seria lucro, porque ele tinha convicção de que pós-morte ele teria a vida eterna. A gente entrou em um papo um pouco religioso, mas é isso. Então, instinto de preservação. O cérebro humano é programado para evitar dor e perigo, seja a própria dor e perigo, ou seja daqueles que a gente considera ideais, né? Como filhos, animais, entes queridos, amigos, etc. Pessoas que a gente considera importante. Só um minuto. Existe algo chamado sistema límbico. Ele libera reações de medo diante de algumas ameaças, garantindo que a espécie humana sobreviva. Esse medo não é racional. Esse medo é biológico. Fugir da morte é natural. E é algo que garantiu a sobrevivência humana durante muito tempo. A raiz psicológica, o desenvolvimento. Ninguém sabe o que acontece depois da morte, tá? Pode ser que exista realmente Deus. Eu acredito em Deus, muito. Eu sou cristão. Pode ser que não exista nada. Pode... Tudo pode acontecer. É o velho ditado, né? Tudo pode acontecer. Mas aí é o seguinte. Esse vazio de incerteza causa uma grande angústia na gente. O vazio da incerteza. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu não tô falando só do caso, morte e tal. Mas o vazio da incerteza em si, independente da incerteza, é traiçoeiro. A perda da identidade, a ideia de deixar de existir, de não ter mais pensamentos, memórias, experiências, é um tanto quanto assustadora. A gente vive tentando planejar, tentando controlar tudo, mas a morte é uma coisa que a gente não tem como controlar, a gente não tem nem como planejar muitas vezes, né? É algo inevitável e incompreensível. O medo de se separar de pessoas, de quem amamos e das coisas que a gente construiu é quase inevitável. Algumas pessoas têm um desapego, mas eu acho que todo mundo tem, se não for psicopata, é claro, tem um pouquinho de caraca, mano, um dia isso aqui vai acabar e eu vou partir dessa pra melhor e tipo assim, tudo que eu conheço aqui pra mim vai deixar de existir, minhas memórias são apagadas e vai ter segredos que nunca, nunca vão ser revelados pro mundo. E tipo, vai ter coisas que eu não vou conseguir falar pra pessoa que eu amo, pros meus entes queridos. Caraca, meus entes queridos é complicado, né? As religiões oferecem respostas e conforto. Céu, inferno, reencarnação, entidades, etc. Na filosofia de Sócrates e Friedrich Nietzsche, filósofos essenciais, a morte foi vista como parte essencial da vida, algo como uma conclusão.
um fim, um grand finale, um checkmate. Não tenho mais adjetivos. Na sociedade moderna a gente evita muito falar da morte. A gente não leva isso como um assunto normal do cotidiano. Em algumas rodas de conversa é bem normal, porém, se a gente for generalizar, não é tão normal a gente falar da morte de forma aberta e desapegada. Esse afastamento só aumenta o medo, pois a gente não aprende a lidar com o fim, ou como eu prefiro falar, a finitude. Ter medo da morte tem seus lados positivos, né? Tudo na vida tem prós e contras. É difícil algo, acho que nem existe algo que não tenha prós e contras. Pelo menos não me vem à mente nesse exato momento. Motivação. O medo da morte nos impulsiona a buscar sentido. Sentido na vida. Sentido na vida. Por exemplo, sei lá, realizações. Tem gente que gosta de escalar o Monte Everest. Tem gente que só sonha. E tem gente que tem sonhos um tanto quanto megalomaníacos e provavelmente nunca vai realizar. Porém, são coisas da vida, coisas normais. É algo como deixar legado, aproveitar o tempo e etc. Cuidado mantém a pessoa atenta a todos os perigos e preserva a vida. Conexões muitas vezes a morte nos faz valorizar mais do que enquanto estávamos vivos. A gente valoriza muito mais um amigo que morreu do que enquanto ele estava vivo. É uma forma de memorar a memória das pessoas. O lado negativo é a ansiedade existencial. Pode paralisar e impedir a pessoa de viver plenamente. As pessoas evitam falar do tema de morte, mas isso só aumenta a angústia de forma silenciosa. Tá, essa parte aqui é um tanto quanto mais séria, mais sensível, talvez. É o seguinte. É sabível que nesse exato momento existem várias pessoas em leitos de morte. E talvez alguns já tenham um diagnóstico já setado. Vamos usar essa palavra, setado. Tipo, você tem 3 meses de vida, você tem 2 semanas de vida, você tem no máximo 2 anos de vida. Não importa o tempo. A pessoa nunca vai aceitar totalmente. Deixar um legado, focar e deixar marcas positivas é essencial, mas embora a pessoa tenha deixado o maior legado do universo. O cara foi um músico muito talentoso, foi um cirurgião que salvou várias vidas. A pessoa quando sabe que vai morrer, eu acho que ela não aceita totalmente. Ela pode falar, acho que já deu. Acho que já foi o suficiente. Mas eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas eu acho que ela nunca vai estar totalmente em aceitação. Porque, sei lá, a morte é inevitável. A vida acontece agora. E imagina tu saber que tudo que tu viu vai ser apagado da tua memória. E daqui a alguns anos ninguém nem vai saber quem foi tu, entendeu? É lógico que existem exceções, grandes artistas, grandes pintores, grandes músicos, grandes pessoas. Buscar resposta em crenças, também em reflexos sobre a finitude, eu acho legal, eu acho válido. Mas a minha conclusão é: o medo da morte é natural e pode ser transformado em combustível para viver uma vida melhor. Ao invés da gente enxergar a morte como fim, como um inimigo, a gente pode ver como uma professora que lembra a todo momento que a gente tem que viver o agora e que o tempo é limitado. Ninguém é Wolverine. E a grande questão é: se a morte é certa, o que tu vai fazer com o tempo que tu tem agora? Será que a gente está usando esse tempo de forma proveitosa? Valeu por assistir.